Bom, então o tema de hoje, né? A gente vai falar sobre coberturas de feridas. Eu coloquei especificamente as coberturas da SES-DF, porque são as coberturas que vocês vão ter contato nesses 2 anos de residência, né? Então não faz sentido eu estar trazendo outras coberturas que vocês não vão ter contato, precisando mesmo ter esse know-how com essas coberturas, tá? É claro que essa aula, ela precisa, né, a gente ter um pouco de entendimento na avaliação de feridas. Então, eu não me lembro se eu já dei essa aula, se foi para o grupo de vocês, eu sei que eu já dei esse ano, não sei se já foi para o grupo de vocês. É, e aí, qualquer coisa, a gente retoma essa aula também, porque ela é importante para linkar na parte das coberturas, tá? Então, hoje eu vou passar um breve histórico sobre os aspectos conceituais, os tipos de cobertura e as características de cada uma, e os casos em que eu usei esse tipo de cobertura em cada cobertura, tá? Em cada momento em que se for falar da cobertura. Então, de uma forma geral, para a gente tratar feridas, a gente tem que ter alguns fundamentos básicos, né? Então, a cobertura da lesão, a gente precisa conhecer, né? E entender seus aspectos que são importantes para ser uma cobertura e para tratar aquela lesão. Então, a gente precisa que essa cobertura ela favoreça um microambiente adequado, que tenham manutenção da umidade. Quando a gente fala em manutenção de umidade, não se trata de excesso de umidade, né? Que eu vejo muito esse termo ser erroneamente interpretado, né? Se eu tiver um excesso de umidade, eu vou reinfectar aquela lesão, né? Então, manutenção da umidade é manter um equilíbrio naquela umidade que está presente naquela ferida. Isolamento térmico, a lesão que sofre em determinados momentos, por exemplo, um curativo de uma lesão aberta, né, em que você abre 2, 3 vezes no dia, ela perde tempo de cicatrização porque ela perde temperatura. Ao perder temperatura, até que ela recupere aquela temperatura, em média, algumas literaturas trazem que pode demorar até 4 horas aquele restabelecimento, né? É diferente de quando a gente faz um curativo numa barriga, por exemplo, que seria o que houvesse necessidade de tanta troca, onde nós temos um seroma em grande quantidade, ela está coaptada, as bordas estão coaptadas pela sutura, né? Então não tem tanto problema. Agora, numa ferida aberta, isso aí já retrata num atraso na cicatrização dessa ferida, tá? A proteção da ferida e da pele perilesional. Tem algumas coberturas que elas provocam uma certa aderência. Em alguns pontos vocês vão ver que isso é muito importante, mas em outros momentos já não tão mais importante. Então a gente precisa saber o momento de usá-las, apesar de na bula delas dizer que eles são atraumáticos, tá? Então ainda existe essa questão que a gente precisa interpretar, né, para poder fazer o uso desse tipo de coberturas. Proteção contra trauma, né, proteção contra a penetração bacteriana externa, e aí envolve também a técnica em que a gente fez a limpeza dessa ferida, né, ela deve proporcionar um controle do odor, redução da dor e conter, então, esse exudato. Bom, historicamente, a gente pode dizer que as evoluções dos curativos dessas coberturas, elas partiram a partir de 1960, né? Então, o Inter, ele trouxe, relatou, né, a diferença entre essas gases sofisticadas e curativos inteligentes, né, onde nós já tínhamos algumas gases impregnadas com algumas substâncias, né, para poder fazer o uso em curativos. Já na década de 70, nós temos a evolução, então,
dos filmes transparentes, os hidrocoloides, que trazem, então, aqueles curativos retentores de umidade, que traz também uma mudança no paradigma, uma vez que antes a gente procurava manter a lesão seca, então a umidade, a partir desse momento, se percebeu que a umidade controlada, ela acelerava muito mais do que manter uma crosta, né, em alguns tipos de feridas. Em 1980 surgem então os alginatos. Vejam que tem pouquíssimo tempo, né? E 90 os demais curativos que a gente acaba conhecendo hoje, né? Então, os hidropolímeros, onde tem uma aderência, os curativos que têm adaptação e absorção, como as hidrofibras, as espumas, né? A hidratação, controle de atividade antimicrobiana e controle de odor. Então, traz as outras coberturas que hoje nós temos acesso. E a cada período nós temos até uma certa renovação dessas coberturas, né, sintéticas. Aqui eu estou falando só de coberturas, não de agentes tópicos, tá? Então são diferentes, até porque o agente tópico é uma outro tipo de aula, né? Que não envolve esse momento agora. Na cobertura ideal, então, para Turner, o importante é que essa cobertura tenha a capacidade de remover o excesso do exudato e aqueles componentes tóxicos que estão ali naquele exudato, que ela mantenha a umidade elevada na interface ferida curativo, né, que ela permita trocas gasosas, que ela promova esse isolamento térmico, proteção contra infecção secundária, ser isento de partículas e substâncias tóxicas, passível de uma remoção não traumática e proporcionar conforto ao paciente. Então, aqui, às vezes, a forma como a gente coloca pode, sim, gerar uma interpretação um pouco errônea. Então, eu coloquei também a visão, né, dele no sentido de uma umidade elevada na interface ferida curativo, tá? Isso é meio complexo quando a gente vai para a prática, tá? Porque se eu deixo uma ferida extremamente úmida, ela tende, naquela umidade, a ter muito mais bactéria em contato com a lesão e eu posso ter uma reinfecção dessa lesão por falta de manejo adequado dessa ferida. Na classificação da interação dessas coberturas com o leito da ferida, a gente também tem algumas diferenças, né? Então, a gente vai ter os curativos passivos, né? Que é apenas para oclusão, proteção da ferida. Eu não tenho nenhuma interação desse curativo com a ferida, que, por exemplo, são as gases. E eu vou ter os curativos interativos que controlam o meio, como filmes, espumas, hidrocoloides, alginatos, né? E eu vou ter os curativos bioativos, que são aqueles que estimulam direto ou indiretamente substâncias durante as fases de cicatrização. Por exemplo, aqueles que apresentam fatores de crescimento, como, por exemplo, as coberturas que contêm colágeno, né? Então, nós temos alguns tipos de curativo que eles são considerados bioativos por sua característica, né? Isso é importante a gente saber, por quê? Porque muitas vezes a gente usa curativos, por exemplo, com prata, que não sabe a diferença entre aquelas estruturas que estão ali. E em alguns a gente vai depositar prata no leito, em outros a gente não vai depositar prata no leito. Então, são questões importantes para a gente entender como aquele curativo vai se comportar em contato com a lesão, né? Na classificação quanto ao tipo de contato no leito daquela ferida, a gente considera eles como primárias, coberturas primárias ou secundárias. Primárias, todas aquelas que estejam em contato direto com a ferida, e secundárias, aquelas ao qual cobrem a cobertura, no caso primária, né? Na seleção das coberturas, a gente precisa se basear ainda nas características daquela ferida e na eficácia terapêutica ao qual a gente tem o objetivo de alcançar, né?
verificar se aquela ferida requer um desbridamento, se há infecção, espaço morto, volume de exudato, né? Tudo isso interfere em como a gente vai utilizar aquela cobertura. E se há ou não exposição óssea ou de tendão, né? E isso envolve o quê? A avaliação daquela ferida, né? Uma boa avaliação vai trazer, então, um resultado importante, assegurando aquela cobertura à ação que a gente espera que ela tenha naquela ferida, né? Porque, na verdade, o que eu noto muito? Que as pessoas escolhem a cobertura de acordo com aquilo que elas almejam, mas, por exemplo, precisa uma lesão exudativa, então vamos usar uma fibra. Depende, né? Então vai depender muito de como aquela lesão se apresenta. Então não é bem assim, tem odor, vamos usar o carvão. Não segue esse tipo de receita gessada de bolo, digamos assim, né, que eu costumo falar. Então, por isso essa importância de conhecer o produto, mas principalmente conhecer a ferida, né? Então, dentro dos princípios que norteiam a seleção das coberturas, a gente destaca 5 princípios. O princípio da categorização, que é você conhecer aqueles produtos que você usa, né? E selecionar aqueles que poderiam estar, né, dentro de um catálogo básico para você conseguir manejar essas feridas. O princípio da seleção, ou seja, a cobertura mais segura, adequada para aquele tipo de ferida, né? Então, mais segura, menos traumática, mais eficaz e com o menor custo. As pessoas se esquecem, às vezes, que as coberturas, elas têm um custo, e o custo pode sim estar presente na nossa avaliação, tá? Princípio da mudança. Então, a lesão está em andamento, né, de processo de cicatrização, e eu muitas vezes vou ter que adequar a cobertura, né, àquele momento, ao melhor momento daquele, em que está aquela fase daquela cicatrização, né? Princípio da evolução significa modificar de acordo também com as fases da cicatrização. E o princípio da prática. É necessário uma experiência clínica baseada na teoria para você conseguir projetar até a finalização da ferida, né? Eu costumo dizer que o mais fácil é deixar a ferida bonita, né? Igual a gente quer. Fechar é o mais difícil, tá? Então, às vezes a gente chega, nossa, a ferida é enorme, nossa, como que ela vai fechar? É a que fecha mais rápido. O problema é quando ela já está na finalização, para você deixar 100% com aquele novo epitélio. Então, ter 100% de reepitelização. Aí sim é mais difícil, né? Bom, aqui eu listei as coberturas que nós temos acesso na secretaria. Então, carvão ativado tem 2 tamanhos, 10x10 e 10x19. Um deles sempre ele é cotado como carvão recortável, tá? Então, o manejo dele é um pouco diferente, obviamente, porque um eu não posso recortar, que é o sachê, e o outro eu posso recortar. Tem o hidrocoloide, tem o adesivo de hidropolímero, né, que aí tem tamanho de 10x10, 15x15 e o sacral. Tem o curativo de hidrogel, tem o curativo de alginato 10x10, que é o pequeno, e o maior 10x20. Por que que eu pus os dois? Porque qual é a tendência? A gente tem uma tendência a usar marcas diferentes para que nos atendam em algumas questões práticas, né, no cuidado dessas feridas, que vocês vão ver. Curativo, então já falei o sacral, né, o hidropolímero sacral, curativo não aderente com petrolato, bota de una. Nesse aqui eu não vou falar muito da bota de una, porque a gente vai ter uma aula só de membro inferior e aí nós vamos falar demais dela. Curativo de espuma de poliuretano com prata, tá? Curativo de hidrofibra, curativo não aderente impregnado com
com prata e o filme adesivo transparente, no caso em rolo, né? Mas a gente tem os adesivos também para catéter, tanto periférico, que aí é estéreo, né? Quanto central, que também é estéreo, e central com clorexidina. Bom, quando a gente, o que que a gente precisa conhecer do carvão ativado, né? Então, tem duas apresentações. Essa apresentação aqui é o recortável, então eu posso rasgá-lo, né? E para conseguir ter utilizar só no tamanho da ferida mesmo, né? Porque eu não preciso é, usar cobertura onde não tem ferida, né? No máximo, as coberturas devem atingir a margem 1 a 2 centímetros além dela, né? Então, o que que a gente tem a dizer desse carvão ativado com prata recortável? Que o sachê também tem as mesmas características, a diferença é que ele não é prensado, né? E é apenas envolvo nessas duas camadas, é prensado só nas extremidades, e daí a gente não pode recortar, né? Então, ele pode ser um curativo primário ou secundário, ele é composto, então, desse tecido de carvão ativado impregnado com prata, né? Entre duas camadas de tecido rayon, né? Ou poliamida. Ele adsorve os gases voláteis, né? Então, é como se fosse uma forma de transferir através dele e neutralizar. E a prata que está impregnada no tecido, ele exerce o quê? Um efeito bactericida sobre aqueles micro-organismos. Então, é como se a gente estivesse fazendo um filtro ali, né? Quando a gente usa o carvão. Ele pode ser indicado para feridas exudativas, limpas, infectadas, crônicas ou agudas, superficiais ou profundas, com odor desagradável. Ele pode ficar até 7 dias. Não significa que em todos os pacientes a gente vai deixar 7 dias. Justamente por quê? Porque a gente precisa avaliar, né, caso a caso, né, o porquê que eu vou usar esse tipo de cobertura. E aqui nós temos um exemplo de um pé, né, que teve uma amputação. A gente vê, enxerga aqui esse tecido amarelo. Eles são debris de biofilme, tá? Então, é um pezinho que a gente pode usar e abusar do carvão. Por quê? Ele é uma das coberturas que, na bula, fala que ele é atraumático, mas ele não é tão atraumático assim. Então, ele tem uma certa aderência, né? Tanto que quando a gente tira, a gente precisa umedecê-lo direitinho, né? Então, essa aderência que ele vai proporcionar nesse tecido aqui, vai conseguir limpar esse debris de biofilme aqui, tá? E deixa, e mesmo que seja uma lesão exudativa, ele consegue transferir para o secundário, tá? Então, o que a gente deve fazer com esse debris, além da cobertura do carvão, a gente vai ver na próxima aula, que a gente vai falar de biofilme para vocês entenderem em que grau está esse biofilme quando a gente enxerga esse debris que às vezes é confundido com um esfacelo, tá? Então, aqui nós temos debris, aqui nós temos um pouco de esfacelo, debris em cima da granulação. É como se fosse aquela consistência gelatinosa em cima do quindim ali, né? Então, quando vocês comerem quindim, vocês vão lembrar ao que se assemelha a ele. Então, posso usar o carvão nesse tipo de ferida, considerando essas particularidades da ferida, né? Vou conseguir manejar melhor, vai dar uma limpeza maior, tá? Então, vai ajudar bastante no desenrolar desse tipo de ferida. Bom, no curativo de hidrocoloide, o que que a gente tem a dizer? Bom, o hidrocoloide, ele existem várias formulações, tá? Ele não é só placa, igual vocês estão vendo aí no slide. Ele pode ser em pó,
pode ser em pasta, pode ser em tira, né? Então, existem várias formulações do hidrocoloide. Quando a gente fala do hidrocoloide para feridas, né? Ele geralmente a gente escolhe um hidrocoloide fino ou extra fino, tá? Os hidrocoloides mais consistentes e nas outras formulações, eles geralmente são usados em lesões bem superficiais, né? Então, perda de epiderme, por exemplo, como é o que ocorre às vezes nos pacientes que têm lesões periestomais, tá? Então, por isso, até para poder escolher o hidrocoloide de feridas é diferente, tá? Ele precisa ser mais fino, porque ele está ali para proteção ou às vezes tratamento, mas o tratamento dele não é essencial ferida aberta, tá? Vocês vão entender por quê. Bom, o hidrocoloide, de uma forma bem básica, todo hidrocoloide vai ter gelatina, pectina e carboximetilcelulose sódica, né? Associada ao quê? A polímeros elastoméricos, né? E que, em contato com a secreção, eles vão formar um gel e manter umidade naquela ferida. Ele pode ser usado para proteção também. Só que aí a gente tem que ter muito cuidado onde a gente coloca o hidrocoloide para proteção. Por quê? Se eu tenho um indivíduo que está em anasarca, que ele está com uma sudorese intensa, que eu tenho a dificuldade de locomoção dele porque está em restrição máxima por algum distúrbio neurológico, alguma coisa assim, ou porque eu já percebo que tem muita umidade na área sacral, eu jamais devo colocar um hidrocoloide, tá? Porque eu vou condensar a umidade ali. E ao condensar a umidade, eu deixo aquela pele mais suscetível à lesão, né? Então, se eu tiver qualquer pressão associada, eu inicio uma lesão por pressão. Então, por isso que às vezes as pessoas falam assim, eu não gosto do hidrocoloide, porque ele faz abrir ferida. Porque aí a gente precisa analisar onde vai colocá-lo, tá? Então, se eu tenho um paciente com todas essas características, eu não posso colocar o hidrocoloide, porque ele vai condensar a umidade, tá? E isso vai tornar a pele sensível a uma lesão. Então, eu posso usar em diversos locais o hidrocoloide? Posso, onde não tiver umidade, né? Por exemplo, calcânio. Se eu quero proteger ele, eu vou proteger quando eu coloco em calcânio, daquela fricção que geralmente ocorre quando o paciente é arrastado, né? Mas lembrando que sempre que a gente tiver uma visualização do local, é sempre melhor, tá? Então, não tenho a lesão, que é muito comum o pessoal já, os pacientes mais graves, já colocar hidrocoloide, hidropolímero, tudo quanto é lugar. Mas o paciente não fez lesão. E se eu estou obstruindo a visualização, eu vou deixar que isso aconteça com mais facilidade, tá? Então, isso está em muitos protocolos, mas protocolos onde a gravidade do paciente é muito alta, né? Que o risco de lesão por pressão é muito alto. É diferente de ser todos os pacientes, né? Então, a gente precisa seguir melhor os protocolos. Então, é melhor, sim, deixar sem proteção nas proeminências, porque a proteção é apenas para fricção, se lembrem disso. Ele não é para pressão. Se eu não tirar a pressão de cima da proeminência, não resolveu nada colocar hidrocolóide ou hidropolímero, tá? Então, que é uma coisa que é muito comum. O pé apoiado em cima da cama, não. O pé, o calcanhar, ele tem que estar elevado. Pode ser uma elevação mínima, ele precisa estar elevado, ou seja, não está apoiado na cama. Ainda é muito utilizado o termo mudança de decúbito no paciente restrito ao leito. Nós não fazemos mais mudanças de decúbito, nós temos que fazer reposicionamento. Qual é a diferença das duas coisas?
mudança de decúbito, eu estou mudando aquele paciente em 90 graus, então eu estou lateralizando mesmo. Reposicionamento, eu apenas vou reposicionar em 30 graus. Isso já está no protocolo lá desde 2016, tá? No protocolo de lesão por pressão, né? De prevenção de lesão por pressão. Mas até hoje as pessoas ainda colocam, até mesmo na prescrição, mudança de decúbito. A gente precisa fazer só uma alteração leve. É importante que a gente veja a angulação em que, o que, que é a angulação de 30 graus. Porque se eu colocar em 90 graus, eu não vou ter só a lesão por pressão sacral, não. Eu vou ter as duas trocantéricas também, né? Coberturas, elas não eliminam a pressão, elas apenas melhoram a questão da fricção, que é um dos problemas associados, né? Um dos fatores de risco da lesão por pressão, tá? E dependendo da cobertura que a gente usa, a gente está influenciando no aumento da umidade em cima daquela proeminência óssea, como é a questão sacral. Usar um hidropolímero para prevenção sacral é melhor do que usar um hidrocoloide, tá? Mas se eu tenho uma visualização direta do paciente, eu tenho assegurado que assim que iniciar uma lesão, eu vou estipular aquele tratamento. Porque aí, o que é que acontece? Se o hidropolímero fica 48 horas, é deixado 48 horas no paciente e se você colocou hoje, deu banho no leito, molhou e não retira isso, é a mesma coisa que você está pedindo para abrir uma lesão, tá? Então, temos que ter muito cuidado onde usar as coberturas, tá? E ter esse esclarecimento. Na indicação, eu posso usar com feridas de moderada a abundante exudação, tá? Isso é o que está na bula, certo? Áreas doadoras de pele, queimaduras de primeiro e segundo grau, lesão por pressão de estágio 1 a 5, úlcera de perna, ferida superficial e feridas cirúrgicas e lesões por atrito. E aí vamos analisar se realmente eu posso fazer isso mesmo, né? Bom, se tratando de uma cobertura primária, eu poderia usar apenas na lesão por pressão, no estágio 1. Se uma vez que eu estou usando em estágios maiores sem nenhuma associação, eu estou deixando esse paciente mais suscetível, né, ao aumento daquela lesão, porque ele vai desbridar, tá? O hidrocoloide é uma cobertura que ela tem potencial de desbridamento pela ação autolítica, e é alto, tá? Bom, eu posso usar ele associado a uma outra cobertura? Posso, uma vez que eu estou com muita dificuldade, que eu estou com muita lesão por adesivo naquele paciente, eu posso, mas eu vou fazer isso uma, duas vezes. Eu não preciso manter um curativo nesse paciente que vai tornar mais caro e não vai ter uma expectativa melhor, tá? Então, às vezes eu uso o hidrocoloide como cobertura secundária, né? Para segurar uma cobertura primária. Locais de difícil aderência, proximidade ao ânus, são locais que a gente às vezes precisa sim utilizar. A exemplo, essa paciente com uma necrose em glúteo sem etiologia conhecida, então precisava iniciar um desbridamento, né? Então, aqui onde vocês veem essa alteração de pele, era tudo necrose superficial, que a gente colocou hidrocoloide para fazer mesmo esse desbridamento, condensar essa umidade para a gente descolar essa necrose superficial. Seguiu ainda com hidrocoloide nessa foto, para quê? Para separar da borda e iniciar, então, o desbridamento instrumental. Uma vez que já chegou nesse ponto onde é mais exudativo, aí a gente já iniciou a associação com o alginato, né? Então, o alginato, nesse esfacelo, tá?
ele foi fazendo esse desbridamento autolítico e o hidrocoloide mantendo essa umidade para permanecer nesse momento de desbridamento, para chegar no momento de enxertia. E aqui a gente não precisou mais do hidrocoloide, por quê? Porque vejam que a gente tem uma margem maior para colocar qualquer adesivo, tá? Então, como a proximidade do ânus, o hidrocoloide era o que melhor se adaptava aqui nessa área. Uma vez que já teve um centímetro de crescimento, não houve mais necessidade de se usar o hidrocoloide, aí passou a ter o curativo convencional, tá? Ou seja, com o adesivo convencional, né? Curativo de alginato, coberto com coxim e micropore, tá? E por que não utilizar o filme transparente para essa adesão? Ele não fixa, porque existe uma umidade interglútea que ele não permite essa fixação, tá? Então, ele é ótimo para fixar em locais que tem articulação e mobilidade, mas onde tem umidade, ele já não tem uma boa fixação, né? Bom, nos hidropolímeros ou barra hidrocelulares, né? Que hoje eles assim são chamados, né? São essas espumas, essa é uma das que a gente costuma ver, não é a única, tem várias marcas, tá? Ela funciona para quê? Para manutenção de umidade, absorver e reter esse excesso de umidade, onde nós vamos ter sempre uma estrutura porosa que se molda. Algumas delas não têm essa borda adesiva, é sem borda adesiva, que pode ser colocada em cavidade, né? Mas aí, entre poder e você utilizar, vai um espaçozinho, né? Por quê? Imagine algo que absorve, retém nele, aumenta o volume. Se eu vou colocar isso numa cavidade, eu tenho que ter muito cuidado, porque eu vou expandir essa cavidade. Então, por isso, o meu objetivo, ele é muito importante, tá? Quando eu uso qualquer que seja a cobertura, certo? Então, geralmente, o hidropolímero ou curativo hidrocelular, ele é composto de 3 camadas, né? Onde vai ter o polímero mesmo na camada central, e outros tipos de camadas, tanto na externa, que pode ser de poliuretano só para ter uma impermeabilização, quanto na interna, que pode ser, por exemplo, silicone, né? Para não ter uma aderência naquele tipo de lesão ou naquela pele que tem já algum acometimento. A indicação do uso vai ser em feridas exudativas limpas em fase de granulação, ou feridas superficiais e, no caso de não ter borda, em feridas com cavidade. Ele vai promover a granulação tecidual, removendo o excesso do exudato, controlando esse exudato e pode ser acompanhada de gel, silicone, alginato de cálcio na sua cobertura de contato, tá? Então, nós vamos ter diversos tipos de hidropolímero. O que a gente tem disponível na secretaria vai ser o que tem uma leve aderência, tá? Acho que lá no base, só o sacral que tem uma diferença, né? Que é uma espuma com prata, ou seja, é para lesão aberta, tá? E lesão aberta que precisa de dispensar a prata, tá? Isso é muito importante. Então, não devemos usar o sacral em lesão que não está aberta só para proteção. Só para proteção, você usa o 15x15, não precisa ser necessariamente o formato sacral para você usar em sacral, né? Então, 15x15 na diagonal atende muito bem. Então, por isso que a gente precisa conhecer a cobertura que passou, né? Que está disponível. Porque aí, se eu for usar o sacral para prevenção, eu vou aumentar muito o custo. Ele é um curativo de interação, né? Não é um curativo de proteção, tá?
Em média, nós vamos trocar esse tipo de curativo a cada 48 horas. Ele vai ter algumas limitações, né? Feridas infectadas, com necrose, grande quantidade de exudato que não seja possível manter, né, retido naquela espuma, queimadura de segundo e terceiro grau, não deve ser usado em feridas secas, necróticas, por quê? Porque ele vai impedir a visualização. Então, se ela está seca, tem necrose, muitas vezes ainda não chegou o momento de desbridamento daquela necrose, a gente faz apenas uma proteção normal, não precisa de curativo que tenha, que seja ativo. Vou fazer uma proteção com curativo passivo. Então, o que é um curativo passivo? Gás e micropore. Estou com uma necrose que não chegou numa limitação, vou fazer isso, tá? Hoje, as pessoas, por terem uma diversa gama de curativos, elas avaliam de forma inadequada essas utilizações, né? E por isso a gente tem um aumento no gasto, sendo que eu preciso visualizar aquela ferida diariamente, né? Se ela tem necrose, se ela está infectada, é uma ferida que eu preciso visualizar diariamente. Não é uma ferida que eu preciso esconder por 48 horas, né? No curativo de hidrogel, né? Então ele vai estar, o hidrogel sempre vai ser a base água, né? Então de 30 a 90% daquele hidrogel que você está usando, ele vai ter uma porcentagem X de água, mas sempre bastante água, né? Associado com agentes que formam gel, né? A maioria deles tem essa carboximetilcelulose, que é o que deixa esse aspecto gelatinoso, né? Eles podem ser associados ao ginato, PHMB ou propilenoglicol, né? Lembrando que o PHMB eu não posso usar sempre, tá? Então, eu tenho um período limitado, porque além do hidrogel levar água, o PHMB também tem essa consistência de ser umectante, de manter uma umectação. Então, eu só posso usar o quê? Em feridas pouquíssimo exudativas ou para umectar uma necrose ou crostas, tá? Dependendo, hoje em dia, na necrose, a gente já não fica muito mais querendo tirar, a gente espera a necrose formar o processo dela de necrobiose, espera um pouco ela limitar, isso se chama limitação daquela necrose, para que assim seja possível fazer um desbridamento efetivo, né? Então, desbridamento, vamos supor, de calcânios, né, que as pessoas já viam aquela crosta endurecida, seca, já vão lá para fazer o square, né, que é aquela casa da velha que a gente vai falar na próxima aula, para fazer o square e já punham colagenase, papaina, hidrogel, qualquer um deles, né, para iniciar o desbridamento. Bom, desde 2016 a gente já vem caindo, né, contraindicando esse tipo de desbridamento. Por quê? Porque você ainda não tem uma definição mesmo da extensão daquela necrose. Ah, mas vamos fazer o quê se não vai desbridar? Vai proteger. Proteger como? Preciso de um curativo especial para proteger? Não. Preciso de um coxim, de uma gasa ou de uma atadura, e vou fazer aquela proteção até, né? Claro, vou hidratar o pé do paciente e vou fazer essa proteção seca, tá? Por quê? Porque eu não levo bactéria, elementos, micro-organismos. Uma vez que eu umedeço a necrose, eu já estou levando micro-organismos. E isso vai instabilizar aquela ferida e eu pioro a condição de tratamento dessa ferida, tá? Então, hoje a gente deixa qual o momento certo para desbridar calcânio. E a mesma coisa para sacral, mas principalmente calcânio, que é o primeiro que o pessoal começa a desbridar. Uma vez que aquela necrose estiver instável, é que eu inicio o desbridamento. E como que eu sei que ela está instável? Ela está se movimentando e está afastada da borda, que é viável. E aí, uma tesourinha, um bisturi consegue remover
essa necrose. Uma vez que ela não está afastada da borda, a gente precisa apenas realizar a proteção passiva, tá? Proteção passiva e aguardar esse processo de necrobiose, tá? E aí sim, desbridar depois e usar o curativo que for mais adequado para o tipo da ferida que ela se encontra após o desbridamento. No alginato de cálcio e sódio, né, a gente tem algumas diferenças também. Bom, nesse aqui, que é da marca Curatec, e sempre a gente, outra coisa que é importante, a gente deve escrever no prontuário sempre o nome do produto, não o nome da linha. Por exemplo, pode pôr Baiatan. Baiatan, ela tem alginato, ela tem hidropolímero, ela tem espuma com prata. Então, eu preciso saber o que é que eu estou usando da marca, né, da linha Baiatan. Curatec, ele vai ter alginato, vai ter bota de una, vai ter carvão, vai ter um monte de produtos, então eu preciso tratar o produto com o nome dele mesmo. O alginato de cálcio é uma coisa que eu esqueci de falar do hidrocoloide. Então, em contato com a secreção, ele exala um odor fétido, entre aspas, um odor de chulé, tá? Então, é muito comum, às vezes, o paciente ficar constrangido, ficar incomodado com isso, tá? No alginado de cálcio e sódio, também, a partir de um certo momento, ele começa a ter um odor característico, por conta dessas algas mesmo, que constituem o curativo, por mais que sejam apenas fibras, mas tem esse odor diferenciado, né? Então, essas fibras do alginato, elas são retiradas de algas marinhas marrons, que são constituídas do ácido glucurônico e manurônico, onde elas têm íons cálcio e sódio incorporados, tá? Alguns alginatos não vão ter o íon sódio incorporados, só cálcio e às vezes algum constituinte como a carboximetilcelulose. Então, por isso que hoje, a depender do alginato que você tem, você pode deixar ultrapassar a borda. Se for um alginato que tem sódio, aí você tem que deixar apenas até a borda. Não é deixar a borda fora desse contato, não. Eu não posso ultrapassar a borda. É outro conceito que eu tenho percebido que as pessoas estão chegando com essa coisa que não pode encostar na borda, tem que encostar na borda, ele precisa estimular a borda para a borda evoluir para o fechamento. Eu não posso ir além da borda, tá? Isso que eu não posso fazer, não posso pôr ele em pele íntegra. Até a borda não é pele íntegra, tá? Ela é exatamente o limite entre a pele íntegra. Em contato com o exudato, ele vai formar, então, um gel. Uma vez que eu tenho um ambiente úmido na ferida, eu vou sempre ter um desbridamento autolítico. Ele pode acontecer ele acontece com alginato, ele pode acontecer com o hidrocoloide, com o hidropolímero, com o carvão. Então, uma vez que eu tenho umidade naquela ferida, eu vou ter sempre presente o desbridamento autolítico, que é uma coisa assim que as pessoas acham. Eu faço desbridamento apenas levando pomada, colagenase, não sei o que, não sei o que mais, mas não faço com as outras coberturas, faço. O desbridamento que a gente, autolítico, ele é um desbridamento de manutenção. É necessário, porque a todo momento são excretadas células mortas ali, né? A secreção não é uma coisa boa, né? São coisas que precisam ser jogadas fora, e nelas vem um monte de células mortas. Então, é uma necessidade de manter esse desbridamento autolítico contínuo. E a característica do alginato é fazer a absorção, então, desse exudato. Bom, vou indicar quando? Ele tem a característica, né, de conseguir fazer uma absorção alta, não causar trauma na remoção,
né? Forma um gel que torna que ele não tem essa aderência. Ocasionalmente, alguém me fala assim, ah, mas o alginato está grudado, vou tirar? Não, significa que ou você vai usar ele, mas com uma troca maior, não diária, né? Ou então você não está usando a cobertura correta, porque se a lesão está seca e ele está grudando numa lesão seca, não é interessante você usar o alginato, certo? Ele promove uma hemostasia, mas uma hemostasia leve, não é sangramentos, tá? Às vezes as pessoas, ele não, o paciente estava com sangramento, ele não fez hemostasia. Claro que não. Sangramento é muito uma quantidade de sangue maior, ele faz hemostasia de capilar, não é hemostasia de sangramento ativo, né? Então, a gente tem que pensar direitinho como usar e quando usar. É estéril, atóxico, não alergênico, promove essa troca iônica entre o curativo e a ferida, então o fato de ter os íons cálcio e sódio ali, há uma troca, né? Interessante para a ferida, uma limpeza maior dessa ferida. Ele é biodegradável e é utilizado apenas como curativo primário. Pode ser usado para preencher cavidades, e aqui é outro assunto controverso. Se eu estou usando alginato, eu tenho uma cavidade, né? E eu preencho com 2, 3 alginatos ali dentro. Me digam, fisicamente, é possível a ferida vir tecido de lá e a borda? Não. Isso é uma coisa que eu vejo com muita frequência. Então, se eu tenho uma lesão cavitária, eu tenho que preencher 70%. Eu não posso socar alginato lá dentro, porque isso aí não vai resolver o fechamento da ferida, vai impedir a ação física. Física. Por isso a gente estuda física na saúde, porque a gente tem que entender que eu não posso preencher, dois corpos não ocupam o mesmo espaço, né? Então, preciso deixar com que aquele tecido e aquela borda venham. Senão eu vou ter uma lesão por pressão, que isso é muito comum na lesão por pressão, né? Uma lesão por pressão que fechou toda a área e aí vai ficar com um túnel. Um túnel por quê? Porque eu soquei alginato ali, soquei cobertura até preencher tudo. Não é assim que se faz curativo, né? Para preencher cavidade. Primeiro, porque eu vou preencher a cavidade apenas com aquela malha, no caso o alginato. Eu não preciso pôr um sobrepondo o outro, né? Então, em contato com a ferida aberta, eu vou ter o alginato. Acima, eu posso preencher de forma que não eleve a ferida, né? Porque senão eu vou ter uma pressão. Isso é outra coisa importante. Então, preenchi, posso colocar, às vezes, algumas gases aqui até chegar no limite da pele do paciente, tá? E o curativo, ele tem que ser anatômico àquele paciente. Eu não posso ficar com um curativo maior do que a pele do paciente. Quando eu modificar o paciente de leito, ele vai pressionar. E por isso a gente enxerga, muitas vezes, o paciente já foi desbridado várias vezes e permanece com isquemia no leito. Por quê? Porque tem alguma coisa errada, existe uma pressão ainda, e a pressão não é só porque ele está em decúbito dorsal, e sim porque eu durmo em cima de um pedaço de pedra, que vai ser a mesma sensação que o paciente vai ter quando ele tem sensibilidade local. Então, não tem como ele dormir, ele se sente incomodado, por quê? Porque o curativo não está adequado, tá? Tem o produto certo, mas a forma como foi feita não está correta, tá? Então, eu posso ter a melhor cobertura e não ter o fechamento adequado àquela lesão, porque eu não utilizei da forma correta, tá? Ali eu mostrei o da Curatec, que é o que a gente tem de 10 por 20, né? E esse da Curatec, por ter sódio, não pode ir na pele íntegra, tá? Porém, o que a gente tem de 10 por 10, esse Canglisorb, ele não tem sódio, tá? E por isso eu não preciso me preocupar tanto com ele,
tá? Então, ele pode ultrapassar um pouquinho a borda, que não tem muito problema, não, tá? Que era isso que eu queria mostrar da diferença dos dois. Bom, indicações, feridas exudativas, tá? Contraindicações, feridas secas, hemorragia, ou pessoa com sensibilidade àqueles produtos, àqueles componentes, né? Então, por exemplo, nesse paciente cirúrgico, eu quero apenas absorver secreção, né? Se for uma ressecção de tumor em dorso, posso usar logo, a partir do primeiro PO, né? O, o alginado de cálcio. É uma cobertura onde eu vou ter, né, como eu vou ter um exudato grande, eu vou poder trocar tranquilamente diariamente, eu vou ter absorção daquele exudato, vou proporcionar contração de borda ao reduzir o exudato e seguir. Claro que como é um tumor é uma lesão, uma ressecção que não é limpa, né? Então, o que a gente vê aqui é o quindim que eu falei vocês lá atrás. Lembram do que é o quindim? Então, o debris do biofilme. A gente resolveu isso direitinho, associando durante uma semana o PHMB e deixou ele já ó, com uma certa hipergranulação pronto para enxertia, né? Então, foi para enxertia, resolveu a situação do paciente. Isso em 15 dias. E aqui eu uso assim, que eu quando eu me lembro que eu não estou chocada, mas não estou tão chocada com a situação, ainda me lembro de tirar a foto, eu ponho nas minhas aulas. Isso realmente não tem cabimento. Isso aqui é um curativo que não tem, assim, sentido algum. É uma decência abdominal, onde nós temos gases fechadas, ó, não está aberto, não é um curativo adaptado ao paciente. Se eu tenho uma abertura aqui, eu tenho um abdômen, eu tenho que trazer essa borda. Como é que eu trago essa borda? Não é a atadura dobrada em cima, e sim abraçando o paciente, né? Preciso desse tipo de curativo? Não, aqui bastaria metade de um desses alginatos. Não existe melhora na absorção, né? Que as pessoas têm, isso aqui é um curativo para absorver. Mas não é para absorver aqui, não. Ele absorve em contato com a lesão e transfere o excesso para o secundário. Eu não vou usar uma caixa de alginato em cima de uma abertura. Então, isso está totalmente errado, e eu sei que isso acontece muito, até locais até bem renomados utilizam fibra de alginato em sutura, porque talvez alguém entendeu que é um curativo absortivo, de absorção. Mas é para ferida aberta. E eu não preciso fazer multicamadas, tá, gente? Ele é uma camada só em contato com a lesão. Então, para vocês verem o desperdício que a gente tem de material. E eu acho super justo quando as pessoas ficam sem, infelizmente, porque elas já gastaram tudo. Então, isso é um exemplo do que eu não devo fazer. É uma única camada e é curativo secundário vai ser o quê? Uma cobertura passiva. Eu preciso de interação? Não, eu só preciso de interação em contato com a lesão. Eu não preciso de interação com o curativo que está em contato com a lesão, certo? Bom, curativo impregnado com prata, né? Uma malha não aderente. Esse é um dos poucos curativos que a gente tem no catálogo que ele dispensa prata no leito, tá? Então, a gente falou do carvão, o carvão não dispensa prata no leito, tá? Ele neutraliza os micro-organismos ali na trama dele, no momento de absorção, então ele não transfere para o leito da lesão. Esse curativo, ele vai transferir para o leito da lesão. Então, o que que é ele? Ele é uma malha não aderente, moldável, 100% de nylon, com uma tecnologia exclusiva de fibras de prata, que é esse X-Stack. E libera a concentração ideal de prata no leito da lesão. Então, quando a gente lê a bula, todos aqueles que liberam, eu tenho que ter um certo controle na utilização deles, tá?
O benefício desse curativo é que ele vai ser antimicrobiano, ele vai eliminar esses micro-organismos que são presentes ali na lesão, é fácil e fácil de usar e aplicar, né? Para algumas pessoas é mais fácil recortar, para outras não, mas é uma questão de habilidade. E na segurança dessa dispensação da prata, por ser uma dispensação sustentada, ele não provoca argiris, né? Argirose, que é a intoxicação por prata. É uma cobertura primária, pode permanecer até 7 dias e deve ser ocluída com a cobertura secundária, né? Então, eu vou utilizar naquelas lesões onde eu preciso prevenir ou tratar já uma infecção em curso, seja ela uma lesão aguda ou crônica. Pode ser uma queimadura, área doadora, laceração e arranhão, as diversas úlceras que a gente tem, tá? Lembrando que é uma lesão que vai precisar de prata. Então, a exemplo, esse membro inferior aqui, ó, uma lesão venosa, né? A gente vê a dermatite de ocre, hiperqueratose, vê que tem uma palidez no tecido. Quando a gente limpa esse tecido, ele é uma granulação friável. Isso me diz que a contaminação local está elevada. Então, eu devo utilizar uma prata para poder controlar esse tipo de lesão. Claro que nesse tipo de lesão não adianta eu só usar a malha com prata que resolvia a lesão. Não. Por isso que a avaliação ela é importante. Então, eu tenho edema, se eu tenho edema, eu tenho uma incompetência no retorno venoso, então eu vou ter que associar alguma coisa que me ajude nesse retorno venoso junto com a malha com prata, né? Que seria essa malha não aderente. Então, aqui tem características de uma contaminação que pode se tornar instável e reinfectar. Então, por isso, é uma das indicações para a gente usar esse tipo de malha, tá? Um paciente que foi submetido a uma ocultação traumática, também, ó, bastante exsudação, né? Também é outro elemento que nos diz que nós temos um descontrole, e a malha com a prata que tem sua indicação. É só ela? Não, esse paciente está coberto com antibiótico terapia, né? Então, se eu tenho um paciente coberto com antibiótico terapia, eu posso usar até o carvão para poder fazer uma limpeza maior desse tecido. Fica ótimo com carvão também. Mas a gente optou, né, por usar a malha. Outra coisa que fala na bula é que para que haja atividade dessa prata ser dispensada no leito, a gente deve molhar. Bom, nesse caso aqui, nós não estamos usando, né, e dificilmente nós vamos usá-la em paciente que não tem exsudação, que precise, né, molhar essa cobertura para dispensar a prata. Se eu já tenho exsudação, né, eu não preciso deixar esse curativo já molhado para dispensar, né? Então, eu vou colocá-lo seco e ele vai ser umidificado pela própria exsudação e vai fazer a transferência dessa prata para o leito dessa forma, tá? É uma coisa que, geralmente, assim, tenho que me atentar a essa exudação. Se eu quero uma liberação sustentada na lesão, eu vou colocar, não preciso molhar, tá? Porque eu já tenho exudação. Por que que eu haveria de colocar uma malha com prata num tecido que não tem exudação? Não teria o mínimo sentido, tá? Então, é algo que a gente também precisa se atentar. No petrolato, né, na gase com petrolato, ela se trata do quê? De uma gase não aderente. É um curativo passivo, tá?
pode ter base de acetato celulose ou impregnada com petrolato, ou ainda tem também no mercado com ácidos graxos essenciais e aloe vera. Ela serve para evitar danos no leito da lesão. Porém, né, claro, isso é o que está escrito. Eu sou bem cética quanto a isso, porque em alguns casos a gente vê o trauma na remoção da mesma forma, tá? Então, teríamos que ver em que momento eu utilizaria, né, hoje, sendo ele um curativo passivo, tá? Que apenas vai prevenir dano no leito. Quando eu estiver fazendo uma associação com uma terapia por pressão negativa, tá? Que eu quero proteger, eu não quero que a espuma daquela pressão negativa tenha a invaginação do tecido de granulação para os seus poros, aí eu faço uma proteção com a gás impregnada, tá? Fora isso, lembrando que a ferida está granulada, mas eu quero fechar, então vou usar um curativo ativo e não um curativo passivo, tá? Pode ser utilizada de uma forma geral em queimaduras, feridas traumáticas, escoriações, abrasões, áreas doadoras e receptoras de enxerto. Bom, faltam poucas coberturas, tá, gente? Na espuma com prata é a outra cobertura que a gente tem, que tem dispensação de prata no leito. E essa espuma com prata, ela não serve de proteção. Ela não é igual o hidropolímero que serve para proteção. Ela é uma espuma de tratamento, ela dispensa prata naquela ferida, tá? Então, isso é muito importante. E essas letrinhas que a gente vê aqui, elas são contrárias à área da lesão, tá? Então, ficam para cima. A parte lisa fica em contato com a lesão, que é a parte onde vai ter os poros para absorver, né? E dispensar, então, essa prata. Então, ela também é uma espuma de poliuretano, só que traz consigo um complexo de prata, onde tem esse perfil de liberação de prata, onde nós vamos ter um efeito antimicrobiano contínuo por até 7 dias. Por que eu gosto sempre de lembrar? Até 7 dias. Porque a avaliação, ela é imperativa. Às vezes, não dá para chegar aos 7 dias. Então, a gente vai ter que avaliar essa ferida, tá? Não é só o que a bula traz. Então, esse complexo de prata traz uma liberação prolongada, que garante essa distribuição homogênea dessa prata no leito da ferida, e tendo, então, essa ação antimicrobiana contínua. No aspecto de absorção, quando o exudato está em contato com essa espuma, por se tratar de uma espuma 3D, ela cresce em todos os sentidos, tá? Ela não só absorve, mas ela expande também, tá? Mesmo com isso, né, ela pode ser associada a uma terapia de compressão, tá? Uma terapia inelástica ou uma terapia elástica. Pode ser usada em feridas exudativas com cicatrização demorada, ou seja, aquela ferida que está mais estacionada, geralmente ela tem os aspectos de ter uma granulação friável, de ter uma exudação, e isso nos diz que tem bactéria, né? E são, claro, as indicações para usar esse tipo de cobertura. Então, podem ser as úlceras de perna, úlcera de pressão, queimaduras de segundo grau, áreas doadoras, feridas em pós-operatório e abrasões de pele, tá? Lembrando que é mais uma opção para a gente ter uma dispensação de prata no leito. E agora a gente pula para o curativo de hidrofibra com prata, que também tem prata, mas não libera no leito, tá, gente? Então, a liberação dela não é no leito, ela fica retida na trama dela, né? E consegue eliminar as bactérias dessa forma, tá? Bom, se trata de uma tecnologia de hidrofiber, né, que
essa tecnologia é patenteada para uma empresa, que proporciona, então, esse ambiente ideal para cicatrização, retém o exudato. Por reter o exudato, ele é diferente do alginato, tá? O alginato em si, ele não retém o exudato, ele apenas absorve, né? Na hidrofibra, nós temos uma absorção e retenção, certo? Então, são duas coisas que, em alguns pacientes, a gente vai diferenciar a indicação por isso, tá? Ela vai controlar, então, essas bactérias, esse biofilme local, minimiza a infecção cruzada e previne a maceração, tá? É uma cobertura que eu posso ir além, bem além da borda, que eu não vou ter maceração, tá? Ela previne maceração porque ela é constituída de carboximetilcelulose, que são as fibras que a gente tem no hidrocolloide. Se adapta à ferida, mantém o equilíbrio legal, forma um gel coeso, tá? Que permite, né, a remoção atraumática. Nas características e benefícios, né, então tem esses íons prata, tem essa tecnologia diferenciada que é a hidrofiber, é macio e estéreo, pode ser usado para alta absorção e favorece a cicatrização. Pode ser usado em abrações, lacerações, pequenos cortes, queimaduras, feridas cirúrgicas com deiscências, feridas traumáticas, úlceras de perna, pressão e diabéticas, pós-operatórios, né? E contraindicada apenas naqueles que apresentarem alguma reação ou sensibilidade aos seus componentes. É bem difícil. Esse foi um caso de erisipela que evoluiu com uma celulite em pé, né? E que a gente tratou dessa forma com a hidrofibra com prata. Por que não o alginato, né? Já que as duas são muito próximas. Porque o alginato, ele iria macerar essa pele, que nós temos pele e lesão, então é muito próximo. Então, dessa forma, uma vez que a hidrofibra possui 100% de carboximetilcelulose, eu vou ter, né, uma proteção dessa pele que já existe aqui, mas que está fragilizada, tá? Então, quando eu tenho um local onde eu tenho pele e lesão muito próximos, né, muito misturados, o ideal é a gente usar a hidrofibra com prata, porque aí a gente vai ter uma proteção daquela pele que já está ali, já está reptilizada. E também posso usar, por exemplo, nesse tipo de lesão, uma lesão de perna, em que o paciente evolui com dermatite por polimedicamentos, tá? Isso era um caso de uma paciente, ó, que aqui ela cursava com uma dermatite muito persistente, e isso faz com que, se eu tenho uma cobertura que pode ir um pouquinho além da borda, eu consigo proteger essa borda e limitar, né, a ocorrência dessa dermatite, tá? Polimedicada porque ela já tinha usado todo tipo de pomada aí, né? Isso foi quando ela foi admitida de um outro serviço, e aí a gente, por ela já ter uma alergia à bota de urna, a gente seguiu com a hidrofibra com prata associada a uma terapia elástica, né? Porque não adianta resolver só a ferida sem resolver todo o resto, né? O edema tem que ser resolvido para a ferida fechar. E, por fim, o filme transparente, né? Que hoje ele é muito utilizado, né? Lembrando que ele só pode ser utilizado em pele íntegra, né? Pode ser usado em catéteres, né? Quando a gente está no formato estéreo, tá? E aí, nesse formato estéreo, a gente tem ele apenas ou ele associado à clorexidina, né?
ou em pasto de clorexidina. Ele tem a vantagem de se adaptar bem em áreas de articulação, por isso a gente usa para fixação de vários curativos, né? Pode ser primário ou secundário. Primário, quando eu estou colocando ele na pele íntegra em áreas onde eu tenho fricção, né? Que ele vai aliviar fricção. E secundário, quando eu estou associando ele apenas para fixação de outros curativos. É disponível em quadrados, retângulos ou rolo, né? Lembrando que alguns deles são estéreis e esses dão para ir para cobrir catéteres, e os que não são estéreis, eles precisam de alguma cobertura estéreo abaixo para que ele seja utilizado, tá? E alguns comentários finais. E o comentário que eu queria fazer, que eu vejo muito, é esse aqui, ó. Então, eu tenho um pequeno túnel numa deiscência abdominal, né? Pequena, né? Considerando a cirurgia que foi realizada. Como eu vou cuidar dessas pequenas deiscências, né? Então, a gente visualiza aqui, visualiza aqui. Devo colocar alguma coisa dentro? Então, a resposta é não. Qual é a profundidade? Onde está essa abertura? Em abdômen não tem como a gente saber, tá? Eu não sei se ele está perto de alça, se rompeu a aponeurose ali, né? Então, independente dessa avaliação, a gente não deve colocar. Isso eu falo colocar porque eu sei que a maioria soca o alginato lá dentro. Ele se perde lá dentro e ele vai virar meio de cultura para um processo infeccioso, tá? Então, o que que a gente faz aí? Curativo passivo. Isso é uma área de drenagem, é saudável para esse tipo de ferida cirúrgica. Então, tem que deixar sair a secreção, tá? Então, a gente vai fazer curativo com gás ou coxim, curativo passivo, e enfaixar esse abdômen. O que que tá fazendo abrir? O peso do abdômen, tá? Então, eu tenho que conter esse peso do abdômen com a faixa, atadura de 3 pontas, resolve. O que que é isso? É aquele enfaixamento abdominal que a gente faz. E faz em paciente que é acamado também, tá? Não é restrita a paciente que deambula, não. Então, muito cuidado quando a gente tiver esse tipo de paciente, tá? É curativo passivo, não precisa introduzir nada. A gente avalia, né? Mas, naturalmente, isso vai fechar tudo. Não preciso acelerar esse fechamento agora, porque eu tenho secreção para sair. Então, eu tenho que deixar sair, certo? Era o que eu queria trazer para vocês de hoje, né? Alguma dúvida, alguma colocação? Uma aula muito extensa, eu tentei